tarde a todos. Sou a Soldadiana e estou aqui no Falcão 03, junto com o Major Emílio, com o Cabo PM Ramos, aqui transmitindo, hoje especial, né? Porque geralmente a gente está lá no nosso estúdio, hoje a gente está na aeronave para estar fazendo essa live com vocês. Desde já agradeço, Major, viu, por ter aceitado o convite. Cabo Ramos, muito obrigada. E eu vou pedir, obviamente, para eles estarem se apresentando para vocês, né? Para a gente aqui, por favor. Olá, boa tarde a todos, né? Sou o Major do Corpo de Bombeiros Emílio, 18 anos de corporação, aspirante 2005, formado na Academia de Paudalho, em Pernambuco, e há 7 anos, mais ou menos, no grupamento aéreo. Boa tarde, sou o Cabo PM Ramos, na polícia desde 2010 e aqui no grupamento aéreo eu fiz o CETOP 2015, desde então faço parte da KS. Curso, inclusive, ralado, né? Muito, CETOP, muito. Senhores, então, algumas dúvidas aqui sobre a aeronave. Eu queria saber como é que é realizada a comunicação interna aqui. Porque o barulho, obviamente, é muito alto lá fora. E como é que é realizada a comunicação interna? Nós contamos com fones de ouvido e microfones, onde a gente se comunica na cabine e todo mundo escuta todo mundo. E aí, mas assim, a torre escuta também a comunicação de vocês? A comunicação com a torre, a gente tem que apertar um botãozinho aqui, o PTT, tipo de rádio normal. A gente aperta, fala normalmente. Perfeito, é massa aqui, já usei. Em relação ao voo noturno, ele pode ser realizado? E se pode, quais são as condições, né? Porque tem certa dificuldade de visibilidade, essas coisas. Isso, o grupamento atualmente ele faz voo noturno mais para a questão policial, né? Nós fazemos para a questão policial. É óbvio que o voo noturno tem uma tensão a mais por problema de visibilidade. Então a gente prefere em dia de céu claro, né? Não chuvoso, até para que se tenha efetividade na operação que se está realizando. Fazemos apenas a parte policial, até porque a parte de resgate ia precisar de pouso em locais restritos e questão de fiação ia ser mais difícil a visualização, então até então só voo policial noturno. Sim, e é bom até ressaltar aqui que o grupamento aéreo ele é formado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, pela Polícia Militar de Alagoas, pela Polícia Civil e pelo SAMU e também. pelo SAMU também, no Falcão 05, lá atuando no aeromédico, não é isso? Isso mesmo. A autonomia dessa aeronave aqui nós estamos agora num esquilo B3, né? Um esquilo B3. Tem autonomia de 2 horas e 40 minutos. Isso em potência máxima, né? Que a gente dificilmente vai estar todo instante nessa potência máxima. Mas se tivéssemos em potência máxima, durante todo o tempo seriam 2 horas e 40 minutos. Aí equivale aí daqui... Isso daria para sair de Maceió, ir a Maragogi e voltar 2 vezes. Ir a Maragogi e voltar, ir a Maragogi e voltar. E com segurança. E como funciona no caso? Porque essa aeronave aqui é utilizada para o patrulhamento, não é isso? Policial. Como também nós usamos o cabo da vida, que a gente chama de rabo de macaco. Então ele faz com que a gente se projete para a parte um pouco externa daqui da nossa aeronave e que a gente visualize melhor qualquer tipo de incidente, ocorrência, e aí a gente faz um patrulhamento com maior eficacidade. Perfeito. E aquela questão também de os tripulantes estarem o tempo todo se olhando para ver se está tudo ok. Qualquer pessoa que embarca aqui na aeronave, um verifica a segurança do outro e a gente só dá o pronto para o nosso comandante após ser verificado essa segurança nossa. Muito bom, muito bom. A comunicação com a torre, como o senhor já tinha falado, né, é feita apertando o botãozinho aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar aqui o celular para vocês poderem visualizar melhor. A torre é a mesma dos aviões? A mesma da aviação comercial. A mesma. Como a gente está numa área de controle, né, próximo ao aeroporto dos Palmares, então a torre fica vetorando essa às vezes ela fala, ó, tem um azul que decolou agora do aeroporto Zumbi dos Palmares, fica atento, ele vai curvar à direita, para a gente manter um afastamento aceitável, né? Questão daquele cuidado, né, que sempre tem que ter. Essa aeronave aqui são quantos tripulantes, que eu digo assim, a guarnição é composta por quantas pessoas? Aqui, tem o piloto aqui. Nós voamos na atividade policial o comandante, 2P, né? Que é primeiro a nomenclatura correta. Primeiro piloto em comando, segundo piloto em comando e 2 operadores aerotáticos na configuração policial. Para configuração policial. Às vezes até 3
3 operadores aerotáticos, dependendo da missão. Perfeito. Lembrando a você que está assistindo que nós estamos também no Twitter, tá? Lá vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na corporação, além das ocorrências em tempo real. É o Bombeiro 24 horas por dia atualizando você do que está rolando. Então segue lá, @bombeiros_AL. Ai, Jesus. Quantas aeronaves compõem o aéreo hoje? Hoje nós temos 5 helicópteros que pertencem lá, 7 agrupamento aéreo. A segurança pública hoje detém de 7 aeronaves. É isso, comando? Isso, são 5 helicópteros, mais os dois aviões asa fixa, né, que pertencem ao Corpo de Bombeiros. E estão sendo a operação deles está sendo regulada pelo agrupamento aéreo. Eu ia fazer uma pergunta aqui para o senhor agora, só que vendo que a gente já está na aeronave que é usada mais para patrulhamento. Certo. E o senhor é bombeiro, fica óbvio a resposta dela, né? Quem é bombeiro atua somente no Falcão 05, que é o de aeromédico, ou não? Não. 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 O que a gente tenta, com relação aos pilotos, né? Independente da força, ser bombeiro militar, ser policial militar ou policial civil, a gente tem essa mesclagem na escala, até por ser uma unidade integrada, né? Até por ser uma unidade integrada, todo mundo faz todo o serviço. Já com relação aos operadores aerotáticos, a gente tenta, de certa forma, manter cada um mais na sua área específica. Operações, atividade policial, operadores aerotáticos policiais. Operação de resgate, operadores aerotáticos bombeiros, né? Perfeito, até porque já está familiarizado com aquele tipo de ocorrência quando sai e tudo mais, realmente. E quais são as maneiras que o militar ou então o policial civil, né, tem para ingressar no grupamento? O grupamento aéreo, por ser uma perna da segurança pública, está subordinado ao secretário diretamente. Com relação aos operadores aerotáticos, eles já são militares ou policial civil de carreira, de rua, vamos dizer assim, de rua, ou bombeiro, ingressam fazendo o curso de especialização de tripulante operacional, hoje a nomenclatura operador aerotático, né? Uma nomenclatura que foi adotada pela ANAC para aviação de segurança pública no Brasil todo. Então eles ingressam, tem que ter especialização de operador aerotático e depois, por transferências internas dentro da secretaria, o secretário reloca o pessoal para o grupamento aéreo. Está subordinado diretamente a ele. Perfeito. E como o curso, eu vou perguntar agora de operador aerotático. Como é que é o curso para ingressar? O curso primeiro passa por todas aquelas etapas que qualquer concurso público hoje tem, né? Inspeção de saúde, tem um TAF, processo de treinamento físico, e tem o nosso treino lá específico. Então, assim, como o nosso estado hoje é um estado arrodeado de muita água, lagoas, mares, a gente prioriza muito a parte aquática. Então, assim, há muito treinamento pesado junto ao Corpo de Bombeiros, né? Junto com o pessoal lá do GSA. Eles estão sempre junto com a gente nessa parceria, né? Treinando nossos operadores. Então, assim, o curso é muito ralado. Tem sobrevivência na água, em terra. Para nós, né, que fazemos parte da Polícia Civil ou da PM, assim, de forma geral, nós temos treinamentos específicos de tiro embarcado, a parte operacional, ações táticas. E já os bombeiros, eles vão adentrar mais na parte resgate e salvamento. Então chega um certo momento desse nosso curso que nós pegamos os operadores, né? Cada um caminha para um lado, os bombeiros vão para a parte específica deles, os policiais para a parte específica. Depois a gente se junta, isso durante o curso. Durante o curso. Às vezes as pessoas perguntam quanto tempo dura o curso. Só quem sabe é a coordenação. Em média, no mínimo 50 dias. No mínimo 50 dias. Sim, mas até assim, pelas particularidades da aeronave, eu acredito que seja realmente necessário, e a forma como ela pode ser utilizada numa atuação, né? Então, realmente, como são várias dessas maneiras, eu acredito que realmente o curso tem que minuciar que cada tipo, né? Após essas etapas que a gente chama de ralo, né? Essa parte de sobrevivência, tal, que a gente rala muito, aí a gente vem para a parte técnica. Né? Embarque, desembarque da aeronave, embarque sendo no pairado, rapel da aeronave, certo? Maguare, aí vem a parte de comunicação, certo? Vem a parte de gerenciamento de cabine,
Aí é onde entra a parte técnica mesmo, onde quase todo mundo que chega ao final dessa etapa praticamente está com o pé perto do brevet. Já tá ali próximo, já tá perto né? do brevet. Não tá com brevet ainda, mas tá perto. Passou por todo aquele ralo, por toda. Aí a parte técnica, mas desliga, porque a parte técnica não exige apenas força física nossa. Exige também nosso intelectual, que exige muito nessa parte aqui, que a gente costuma dizer que aqui não se brinca. Aqui é coisa séria, segurança de voo tá prioridade lá sempre. Segurança de voo para nós é prioridade. Perfeito. A manutenção, ela é feita todos os dias? Os senhores sabem informar? Existe um calendário de manutenção, né? Seja por hora de voo, seja por tempo. Então o nosso pessoal de controle, o CTM que a gente chama, que é o controle técnico de manutenção, ele fica diariamente vendo quais são as peças que está chegando próximo da manutenção, de uma verificação. Aí as manutenções vão, né? Desde apenas visual, manutenção do primeiro escalão, segundo, então o nosso pessoal de mecânica faz esse controle. Tanto que passa para o operacional, olha, tal data a aeronave vai ter que parar porque vai ter uma manutenção de tantas horas e vai passar tantos dias de molho. Então é esse controle que eles fazem. Maravilhoso. Eu quero agradecer o senhor, primeiramente, né? Porque hoje vocês vão ter o privilégio de conversar com várias pessoas. Então vão mandando perguntas aqui. E eu queria, antes do senhor trocar, né? Porque agora a gente vai ver o sargento. Eu queria perguntar para o senhor qual foi a ocorrência que mais marcou o senhor, ou um momento assim que marcou o senhor. Na parte policial foi uma ocorrência onde os meliantes fugiram do nosso sistema prisional e eles adentraram numa mata lá próxima e nós ficamos buscando eles, várias tentativas. Tivemos que fazer vários disparos, né, de granada, de gás, nada de letal, certo? E na muita insistência, que a gente sabe que aqui depende muito daquela pessoa que está à frente daquela ocorrência, muitos teriam já ido embora, certo? Teriam já desistido dessa operação. Mas a nossa insistência naquele dia fez com que a gente encontrasse os meliantes. Eram 7 fugitivos e nós conseguimos, da parte de cima, localizar os 7 fugitivos. Isso na parte policial, mas o que engrandece muito a gente é quando salvamos vidas. Com certeza. Muito obrigada, viu, Cabo? Agradeço, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo pela participação aqui do senhor. Obrigado. Vou perguntar agora para o Major Emílio, enquanto está sendo realizada a troca, como são acionados para atividade policial? Qual a situação? Como somos acionados? Isso. Na verdade, a gente a gente tem uma sala de raio, onde a gente fica copiando, escaneando todos os canais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, mas o acionamento é normal, como em qualquer outra viatura. O pessoal lá do CIOSP faz contato, recebe através de 190, 193, ou até pela central do SAMU também, 192, e filtram a ocorrência normalmente, como acontece com as viaturas, e passam para o grupamento aéreo, para a gente fazer a atuação. Perfeito. Vou agora, né? Bem-vindo, Sargento Alain. Pedir para o senhor se apresentar agora aqui para os nossos telespectadores e desde já agradecer a presença aqui do senhor, a participação do senhor. Tá certo? Eu sou o Sargento Alain, sou do Corpo de Bombeiros e estou no grupamento aéreo já aproximadamente há uns 2 anos, na função de operador aerotático. Perfeito. Vou aproveitar já perguntar para o senhor, qual a escala de serviço lá no aéreo? Certo, a gente tem um regime de escala de 24 horas, por 72. 72 horas, né? Perfeito. Eu queria avisar vocês, geralmente perguntam, né? Eu sei que provavelmente já perguntaram. A live vai ficar salva sim, a nossa live vai ficar salva aqui no Instagram e também lá no YouTube. Então já vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação, que toda vez que tem live a gente também disponibiliza lá para vocês assistirem depois, tá certo? Algumas perguntas que deixaram na nossa caixinha, a gente deixou uma caixinha mais cedo e eles mandaram essas perguntas. A prestação de socorro aeromédico é feita só pelo SAMU ou bombeiro também? Não, o nosso Falcão 05, né, que é a nossa aeronave exclusiva para salvamento e transporte aeromédico, ela funciona em conjunto, né? Grupamento aéreo com o SAMU. SAMU é o médico e enfermeiro, né, escalados pelo SAMU, operador aerotático bombeiro,
e o piloto. Aí o piloto seja policial militar, policial civil ou bombeiro, né? No caso de transporte, muda a disposição no caso lá do Falcão 05, o né? Falcão 05 nós não temos a cadeira do segundo piloto em comando, né? A gente faz o voo apenas com o comandante, médico, enfermeiro e operador aerotático, até para ter espaço para a prancha. Né? Para a prancha poder ficar disposta. Essa aeronave, no caso, o Falcão 05, ele fica aqui em Maceió, fica em Arapiraca? Fica em Maceió, né? Só em Maceió. O grupamento aéreo, ele conta hoje com 2 bases, uma em Maceió e uma em Arapiraca, só que a base Arapiraca só com a aeronave, que até então elas apenas fazia serviço policial. Só que já de primeira mão, né? Já para live, de primeira mão para live, o grupamento aéreo tá iniciando o serviço de multimissão, que a aeronave ela vai atender tanto a parte policial como a parte de resgate. Ainda está faltando alguns detalhes que vamos começar o serviço apenas com a parte de atendimento à vítima, desencarceramento e tal, mas não a parte de transporte de enfermos ainda, por questões de logística, de médico, enfermeiro e tal, que estamos organizando ainda com o pessoal do SAMU. Mas vamos começar esse serviço lá em Arapiraca, e aqui em Maceió o Falcão 05 já é de praxe esse serviço, né? Já fica aí o spoiler do Major. Segunda-feira a gente vai ter a inauguração, a gente vai estar transmitindo aqui para vocês. Então fiquem atentos também que a gente vai estar publicando, ativando a notificação para vocês assistirem aí em primeira mão a inauguração do Aeromédico em Arapiraca. Matheus, no Instagram, quais as cidades que o Falcão atua? Então eu até ia complementar a pergunta anterior, que apesar do Falcão 05 ficar na base Maceió, mas ele atende todo o estado de Alagoas. Então a ocorrência pode ser em Arapiraca, pode ser em Maragogi, pode ser no Sertão. E o Falcão 05 ele fica lotado em Maceió, que aqui é a região central, mas ele atende ocorrências em todo o estado. Fazer atendimento ali no estado. Já até responde, né? Quais as cidades que o Falcão atua? O estado inteiro, né? Rafael, quantas ocorrências por dia? Aí é complicado. É complicado. Tem dia bem puxado. Tem dia puxado, então é uma coisa que a gente não tem assim como falar, mas todo dia tem. Todo dia tem. Tendo operação, né? Patrulhamento e tudo mais. E eu acredito assim, tem alguém da família também que faz parte do grupamento. E às vezes, uma vez ele estava na aeronave de patrulhamento e teve uma ocorrência de afogamento. Correto. E aí o pessoal que era bombeiro, que estava dentro na aeronave, realizou esse salvamento. Então é aquilo, apesar de ser, né, de estar ali para um serviço, vamos dizer assim, de patrulhamento, às vezes acontece... Isso, é pronto emprego. Pronto emprego sempre, né? Pedro, no Instagram, a corporação provê o curso de piloto? Major Emílio. A Secretaria de Segurança Pública, né? A grande maioria dos pilotos que nós temos hoje foram curso de pilotos pela Secretaria de Segurança Pública. Que é quem está ali regindo. O grupamento aéreo está diretamente subordinado ao Secretário de Segurança Pública. Por isso que foi aquilo que a gente já falou também anteriormente, que lá, como é um grupamento, tem componentes da Polícia Militar, do Bombeiro, do SAMU e da Polícia Civil fazendo parte ali, que a gente já falou também no início da live, né? Correto. Soldado pode integrar a equipe? Pode, mas o que é que acontece? A gente pede nos cursos de tripulante operacional, por exemplo, que se tenha uma experiência mínima de serviço de rua. Nos últimos cursos a gente colocou como um dos pré-requisitos ter no mínimo 2 anos de serviço de rua. Porque, por exemplo, vamos pegar uma situação de presa e ferragens. Vamos fazer um desencarceramento numa rodovia. É complicado a gente pegar um integrante recém-entrado no Corpo de Bombeiros, sem experiência de rua, por mais que ele tenha uma parte técnica boa, teórica, uma parte física boa, ele não vai ter a experiência de rua. Sim. E diferente de um serviço de viatura, onde chega uma guarnição completa, ele vai estar muitas vezes fazendo o desencarceramento sozinho, né, lidando com aquela situação sozinha. Então, um dos pré-requisitos a gente sempre coloca um tempo mínimo, geralmente de 2 anos. Aí é que tá. Se for um soldado com 2 anos de serviço, vai ser soldado e... Sim. Como se... Acho que essa eu já perguntei, né? Eu já fiz anteriormente sem querer, né? Mas como se tornar piloto de helicóptero no CBMAL? No CBMAL. Os pilotos que nós temos hoje, o que aconteceu? Já eram pessoas que
tinham interesse de ser piloto, de certa forma já deram o primeiro passo, né, em estudar a parte da teoria, em ser aprovado na banca da ANAC e depois ser selecionado para compor a segurança pública e de lá seguir os passos para o grupamento aéreo. Perfeito. Fizeram essa pergunta aqui na caixinha também, mas a gente também já respondeu, mas eu vou ainda assim só aqui reforçar. O aluno após o curso de formação já pode integrar o aéreo. Como a Jo acabou de falar, tem um tempo mínimo ali por causa da experiência, que é pré-requisito ali, né? Então, um aluno que acabou de formar não tem aquela experiência de rua, ainda não tem como ainda fazer parte, mas vai pegando ali, vai treinando, porque o curso não é fácil, né? O tempo ali entrou, saiu do curso de formação, vai treinando, vai se especializando ali, estudando, e não pode parar. Ganhando experiência de rua. Ganhando experiência de rua, exatamente, para depois passar no ralinha, né, senhor? Sim, senhor. Pro curso do curso. Tendo o curso de piloto, alguém, por exemplo, alguém ingressou e já tem o curso de piloto, ele pode ser aproveitado? Pode ser aproveitado. Até então essa escolha é sempre através do secretário de Segurança Pública, mas pode ser aproveitado sim. Perfeito. Qual o salvamento mais marcou o senhor, Sargento Alain? Então, eu assim que eu ingressei que eu terminei o curso de operador aerotático, eu fui para algumas ocorrências que assim marcam a gente por conta da gente saber que o momento que a gente chegou ali foi primordial, porque às vezes a gente chega primeiro, né? A maioria das vezes a gente chega primeiro no local da ocorrência e a gente sabe que aquele tempo ali, 5 minutos, às vezes 10 minutos, que seria o tempo de uma viatura chegar, e a gente nesse tempo a gente salva uma vida. Então são algumas ocorrências que a gente passa, que a gente tem essa sensação de que fez a diferença ali para aquela vítima, né? Tanto no transporte, tanto na chegada mesmo para essa ocorrência. E além dessas ocorrências de resgate, a gente faz também a parte de salvamento aquático. Então teve uma ocorrência que eu estava até de folga na Barra de São Miguel, e era uma ocorrência que tinha algumas vítimas na água, e eu escutei a aeronave passando, achei até que era um patrulhamento normal, mas eu percebi que se tratava de uma ocorrência. E aí eu, assim, recém-formado praticamente, e eu fui correndo lá até a situação, e eu pude auxiliar embarquei na aeronave e participei das buscas. Então, assim, foi uma ocorrência que eu assim, me senti uma satisfação de participar. Sim, acaba marcando muito, né, quando é esse tipo de ocorrência, como o Cabo Ramos também tinha falado, apesar de ter sido a ocorrência que ele conseguiu capturar os foragidos, né, com apoio da aeronave, conseguiram capturar os foragidos. Ele falou que aqui geralmente a que mais marca é quando realmente realiza um salvamento, né? Que isso marca demais, e é realmente salvar vidas, é algo que é o que nos faz continuar, né? Nos motiva, nos faz, é o que nos move aqui no Corpo de Bombeiros, né? O que a população precisa saber para não atrapalhar a ocorrência? Importante essa pergunta. Muito importante. Muito importante. A nossa aeronave, né? A maioria nossa lá são esquilos. Ela, falando assim a grosso modo, ela próximo do pouso, ela faz um colchão de ar muito grande. Então é normal que suba poeira, né? Coisas sejam arremessadas. Então é necessário que a população afaste no momento do pouso, proteja os olhos, por mais que tenha curiosidade em ficar olhando, proteja os olhos, que pode voar poeira, pode voar pequenos detritos, mantenha um afastamento e sigam orientações dos nossos operadores. Quando for possível, se aproximar para tirar foto, né, para fazer aquela selfie que é tão comum hoje em dia, vai ter um momento para isso. Os operadores vão chamar, espere que a ocorrência se neutralize, se amenize para então se aproximar. Por mais que se tenha vontade de ajudar,
e espera, porque o pessoal é treinado, sabe qual é o momento certo, sabe que a cauda da aeronave causa um certo perigo, tem muitos acidentes pelo mundo afora com relação ao rotor de cauda da aeronave, e o pessoal está para orientar. Então, seguindo a nossa orientação, a gente não vai ter problema e já vai estar ajudando muito. Por favor, gente, mantenham distância, enquanto espera parar, né, a aeronave, no caso o rotor parar, para vocês poderem se aproximar. E como o Major mesmo falou, os operadores eles vão sinalizar de quando for possível ali tirar aquela bendita daquela selfie, né, que é muito comum. A aeronave, essa aqui, ela faz transporte de pacientes também. Assim, acredito que pela disposição dela, em prancha não, né? Mas já aconteceu assim um paciente que tenha alguma uma dificuldade talvez de mobilidade, porém que fosse possível estar sentado aqui no banco. É bom a gente até falar que nós somos um dos poucos grupamentos aéreos no Brasil que a gente tem uma aeronave exclusiva para aeromédica, que é o Falcão 05. Um dos poucos. A grande maioria dos outros grupamentos utilizam essa configuração aqui, com comandante, copiloto e nessa configuração. Por exemplo, agora, o nosso Falcão 05 está em manutenção. É uma manutenção que vai durar alguns dias. Então essa aeronave ela está multimissão. Ela está multimissão. Se a gente precisar fazer um resgate aeromédico, nós vamos fazer. Então, assim como o grupamento aéreo de São Paulo, por exemplo, utiliza nessa configuração, e a prancha vai na horizontal com nossos operadores aqui ajoelhados fazendo atendimento à vítima. Perfeito. Então, essa eu não sabia não. Em relação ao clima, né? Porque isso também influencia na possibilidade ou não de estar realizando o voo. Quais seriam as condições climáticas ideais e quais seriam as que impossibilitam totalmente assim? Certo. Falando a grosso modo, né, tem gente que diz: o helicóptero não voa na chuva. Ele voa na chuva. A nossa grande dificuldade não é a chuva, e sim a visibilidade. Dependendo de como esteja o clima, se a visibilidade não estiver satisfatória, aí nós não vamos poder executar, porque a gente vai estar voando às cegas, vamos dizer assim, vai estar voando às cegas. Então, existem momentos que até a gente já recebeu comentários às vezes: mas eu vi naquele dia a aeronave voando na chuva. Voamos na chuva, desde que a visibilidade esteja dentro de um limite aceitável. Perfeito, foi até a questão também do voo noturno que a gente citou aqui mais cedo, que é a questão da visibilidade que atrapalha e dificulta ali a questão do voo, né? Só complementando, os pilotos eles seguem a meteorologia que é passada todo santo dia, de 1 em 1 hora, no aeroporto Zumbi dos Palmares. Tem um centro meteorológico dentro do aeroporto Zumbi dos Palmares, e a cada 1 hora sai uma notificação, né? Uma notificação com como está a meteorologia naquele horário. Perfeito. Em relação a pássaros, vou andar aqui, atrapalham o voo? Nós já tivemos alguns sustos, né, com o urubu. Sim. Principalmente a parte baixa de Maceió, a gente tem uma incidência grande de urubu, de aves. Então a gente sempre tenta manter um afastamento, às vezes até de forma enérgica a gente precisa fazer uns desvios. Perfeito. Chegou outra aqui, ó. Qual a importância de estar sempre treinando? Vejo no Instagram dos tripulantes. Realmente. E eu vou perguntar para o senhor, né, sargento, tripulante, qual é a importância de estar sempre treinando? A importância é grande, porque é através do treino, da repetição, que a gente vai conseguindo fixar aquele determinado. Porque às vezes tem um tipo de ocorrência específica que às vezes a gente passa tempo. A gente treina, passa no curso, aprende, mas às vezes passa um mês sem a gente se deparar com aquele tipo de ocorrência. E aí aquele conhecimento necessário tem que estar na mente. O operador ele não pode chegar no local e titubear, ele tem que saber como é que ele vai proceder. Então é através do treinamento que isso fica enraizado. Perfeito. Em relação, eu digo até em tudo na vida, no que a pessoa for formada ou especializada, se ela deixa de treinar, ela acaba esquecendo, né? E aquela coisa, você treinando, você sempre vai ter ali na sua mente uma forma melhor de você atuar naquela situação. Digo isso no Corpo de Bombeiros, na PM, no grupamento aéreo, no GBS, isso é algo que é muito conversado nos grupamentos. A gente conversou também a gente teve outras lives com os outros grupamentos e a gente conversou sobre isso, da importância que é para a gente chegar numa ocorrência e estar realizando sempre o melhor atendimento para a nossa
população. Major, eu gostaria de agradecer muito ao senhor, a presença do senhor sargento. Muito obrigado pela presença do senhor também. Mas já não perguntei para o senhor uma ocorrência que marcou a carreira do senhor aí. Já tiveram algumas. Eu posso aqui exemplificar uma na Praia do Saco, né? Foi uma ocorrência onde uma criança, salvo engano, aos 6 anos de idade, e como eu tenho filhos pequenos também, né, de certa forma a ocorrência com criança meio que dá aquela marcada, porque a gente sabe da fragilidade com a criança, da inocência que a criança tem. Então a ocorrência na Praia do Saco, onde uma criança veio a se afogar na piscina, não foi na praia, numa casa de praia, né? E nós tivemos que realizar o pouso na areia. A praia estava lotada, muita gente, uma multidão gigantesca, tivemos que afastar a população. Eu aproximei pela linha da água, o tripulante teve que fazer o desembarque no pairado para afastar a população que estava querendo ajudar, mas de certa forma estava muito próximo. Teve que afastar a população para a gente conseguir pousar na areia e a nossa equipe atuar no salvamento da criança, né? E graças a Deus, felizmente, conseguiram reanimar a criança e que hoje deve estar aí seguindo sua vida. A gente acompanhou aí essa ocorrência também e realmente eu acho que mexeu com o senhor, obviamente mexeu com todo mundo, né? Foi ali, ficamos muito felizes e pela forma como tudo aconteceu e graças a Deus ter dado tudo certo e hoje a criança tá bem, né? Correto. Lembrar vocês, a taxa do bombeiro já está disponível, tá? Vocês acessando o link que tem aqui no nosso Instagram, vocês vão ser direcionados totalmente lá para colocar a matrícula do imóvel ou o CPF do proprietário. Vocês vão conseguir emitir essa taxa do bombeiro e tá aí cada vez mais, né, ajudando o nosso trabalho do lado de cá. É a forma como você pode estar junto conosco no nosso serviço na rua. Semana que vem teremos a Semana do Soldado. Estaremos com uma exposição lá no Maceió Shopping. Você quiser ver a exposição dos nossos materiais, estaremos lá pertinho de vocês. Então vão lá, confiram, tá? Estaremos até do sábado à sexta-feira. Estaremos lá junto com vocês. Se inscrevam no nosso YouTube, ativem a notificação. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar salva no YouTube também. E sigam-nos no Twitter, @bombeiros_AL. Agradecemos a presença de todos, uma boa tarde e até mais.